Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um tradicional Crypto Visions. Hoje com um cenário um pouquinho diferente. Tô em Floripa, tô na casa de um grande amigo meu. Enfim, só queria validar, né, como a gente tá com cenário diferente, infra diferente, se o áudio tá bom, se tá tudo certinho aí para vocês, se vocês estão escutando bem, que aí a gente já entra diretão aí no tema do vídeo. Mas basicamente a grande ideia aqui dessa análise é realmente entender o que a gente pode esperar para o próximo ciclo de bull market. Então, eu fiz uma análise completa, desde fatores internos ao mercado de criptos, fatores externos ao mercado de cripto, entendendo realmente tudo que a gente está vendo de ciclo de mercado, para explicar para vocês quais são as minhas perspectivas para o próximo ciclo de mercado cripto. Então, se vocês quiserem entender tudo, naturalmente, fiquem até o final da live. Só me confirmem aí se vocês estão escutando bem, se a internet está boa, se tá tudo certinho aí. O pessoal já até descobriu onde que eu tô hoje. E vamos lá. E, enfim, como sempre também, se puderem deixar aí o like, compartilharem, isso sempre ajuda aí a gente atingir o máximo de pessoas possível. Isso é super importante pra gente. Vocês sabem que eu sou o pior youtuber do mundo nesse aspecto, nunca lembro de fazer isso. E nem gosto particularmente, então se puderem, dão essa fortalecida. O pessoal falando aí, sim, estou em Floripa. Vou passar essa semana aqui em Florianópolis. Mas bora aí, vamos para a análise de hoje. Então, que basicamente é quando teremos o próximo ciclo de alta. Então, a ideia, eu já expliquei, é bem simples, né? A premissa é bem simples, acho que vocês vão entender bem, que é realmente analisar essa dinâmica. E eu sempre quero abrir essa análise de hoje com um gráfico que eu já mostrei aqui para vocês no meu primeiro vídeo, há mais ou menos 3 meses atrás, desse canal, que foi o gráfico que, para mim, mostra, né, que o mercado de cripto mudou para sempre. Porque eu sempre bato nessa tecla, o mercado de cripto mudou para sempre. Porque basicamente agora o mercado de cripto ele é correlacionado com o mercado tradicional. Então a gente tem a tendência sim de sempre ter um novo padrão dentro do mercado de cripto. E a gente vai ter que se acostumar com isso, pessoal, porque isso vai ser um processo natural. A gente sempre vai ter interferência do mercado tradicional no mercado de cripto. É um dos pontos assim mais evidentes, vamos dizer dessa forma, que a gente tem de padrão por conta justamente de que durante a pandemia do Covid, o mercado tradicional entrou no mercado de cripto, viu nisso uma oportunidade, viu nisso uma possibilidade de ganhar dinheiro. E vai continuar a ser assim. Eu vou depois trazer alguns dados, né, mostrando que os investidores institucionais também já estão se preparando para esse ciclo de mercado. Então, a tendência é que o próximo ciclo, o ciclo de 24, 25, também seja marcado pela entrada dos investidores institucionais. Então, se preparem, porque isso vai ser um processo constante. E nesse sentido aqui, eu quero voltar àquela frase, né, que o ciclo do mercado a partir de 2020 vão ser definidos por dois fatores. Fatores endógenos, internos ao mercado de criptos, e fatores exógenos, externos ao mercado de cripto. Então, é óbvio que se eu estou me propondo a fazer previsões, me propondo a trazer visões para vocês do próximo ciclo, eu preciso analisar esses dois fatores separadamente. Depois a gente vai unir esses dois fatores para entender quando a gente pode ter o próximo ciclo de alta e o que a gente pode esperar do próximo ciclo de alta. Então, vamos lá para a análise dos fatores exógenos no mercado de cripto. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que essa semana a gente vai ter uma alta de juros. Isso daqui já é certo para a maioria do mercado, vejam aqui, ó, 98,9%. Desde quando eu comecei a acompanhar macro de forma mais contínua, eu acho que esse é o maior consenso que eu já observei. Então, realmente é um consenso entre o mercado que teremos essa elevação agora em julho, e também a grande dúvida que paira pelo mercado e que talvez a gente vai ter que ficar muito mais atento ao discurso do Fed do que propriamente a decisão do Fed, é se em setembro a gente vai ter uma nova alta. Se essa é a última elevação de juros, ou se a gente ainda tem mais uma elevação de juros. Então, esse é a grande dúvida, esse é o grande ponto, isso que talvez vai gerar alguma volatilidade quando a gente pensa de cenário macro. Então, a gente tem que ter em mente justamente essa dinâmica. E aí, seguindo aqui, qual que é o segundo ponto que eu quero trazer? É que quase que é inevitável que a gente entre em uma recessão. Do ponto de vista de cálculo, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma recessão matemática, numericamente falando, a gente já está em recessão há algum tempo. E a tendência é que a gente tenha, sim, essa recessão confirmada.
Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui é um comparativo. Opa, o Siri querendo participar aqui da live. Mas esse gráfico que eu estou mostrando aqui, pessoal, é um comparativo entre o ciclo, entre momentos de recessão. Desculpa. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês é um gráfico comparativo entre a curva de juros 2 anos, 10 anos. E normalmente, quando a gente tem a inversão dessa curva, a gente tem um sinal de recessão. Nas últimas 10 vezes que isso aconteceu, em 8, isso se provou verdadeiro. Em 8, a gente entrou realmente numa recessão, a gente entrou em uma crise, como vocês podem ver aí no gráfico. E o que está acontecendo agora é que a gente está tendo a pior inversão dessa curva desde 1979. Então, naquele período que eu mostrei desses 10 anos, dessas crises, a gente está tendo o pior momento da história dessa curva. Então, percebam que realmente, numericamente, pensando assim realmente do ponto de vista lógico, a gente está numa tendência de ver, eventualmente, o Fed anunciando uma recessão ainda esse ano. Então, é um primeiro ponto para a gente se atentar. E o outro ponto que eu destaco nisso aqui também é o que está mantendo a resiliência do mercado. Isso é muito importante. Hoje, se a gente analisa o S&P 500, a gente percebe que majoritariamente o retorno do S&P 500 vem apenas de 7 empresas. Então, essa alta de 15% que a gente viveu esse ano do S&P 500, ela está presente em apenas 7 empresas. Quais são elas? Meta, do Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla e Nvidia. O que todas essas 7 empresas têm em comum? São 7 empresas vinculadas à ideia de inteligência artificial, de IA. Então, elas estão sobrevivendo e mantendo grande parte das suas altas justamente porque IA se tornou uma tendência mundial e muitas empresas estão de olho. Se a gente tira essas 7 empresas do S&P 500, a gente tem um S&P 500 neutro, com retorno de apenas 4%. Ou seja, possivelmente, se a gente não estivesse vivendo essa febre, essa tendência da inteligência artificial, a gente já estaria vivendo uma potencial correção dos mercados. Então, é um ponto que a gente precisa entender também, que é fundamental, que é essencial dentro dessa estrutura, dentro dessa dinâmica. E aqui eu quero trazer justamente um pouco dessa febre. Se a gente pega, por exemplo, o ChatGPT, esse foi talvez o recorde histórico de adoção. Então, enquanto, por exemplo, o TikTok demorou apenas 9 dias para ter os seus 100 primeiros milhões de usuários, o ChatGPT demorou apenas 2. Então, realmente, isso é uma tendência, isso é uma febre que a gente está vivendo. É importante a gente entender isso, é importante a gente entender que isso também vai ter reflexo naturalmente na bolsa, como eu mostrei aqui para vocês, e que isso está sustentando em grande parte o fato da gente não ver correções tão amargas assim nos principais índices americanos até o momento. E aqui a gente percebe justamente essa associação dessas empresas quando a gente olha nas citações da palavra IA nessas companhias. Então a Nvidia tinha 38 citações em 2022, no primeiro trimestre, agora saltou para 83, que é o grande fenômeno de IA, sem sombra de dúvidas. Google saiu de 7 para 65, Meta de 21 para 56, Microsoft de 8 para 53, Salesforce não citava e começou a citar 52 vezes, e aqui sucessivamente. Qual que é um outro ponto que eu quero trazer aqui que eu acho que é importante da gente refletir, pessoal? É que, beleza, IA vai mudar o mundo? Potencialmente sim. Potencialmente essa pode ser uma das grandes revoluções da nossa geração. Isso é indiscutível. Mas qual que é o outro ponto, qual que é o outro prisma que a gente precisa analisar dessa bola? É que, cara, o quanto a gente tá hypado por IA. O quanto o IA já foi antecipadamente precificado. E esse é o problema. Naturalmente, quando a gente tem esses hypes, a gente tem um hype, e esse hype, ele às vezes vai refletir de forma negativa. Então, talvez essa sustentabilidade que a gente está vivendo no momento, ela pode se tornar frágil à medida que algumas dinâmicas mudam. E agora a gente está vivendo também os primeiros sinais dessa potencial recessão, os primeiros sinais do desgaste do mercado de trabalho norte-americano. E a gente precisava ver isso, pessoal. Por que a gente precisava ver isso? Porque o desgaste no mercado norte-americano é o principal fator que trava o Fed.
nas suas altas de juros. Então, quando a gente está no momento de crise e a gente eleva muito a questão do desemprego, a gente começa a ter as taxas de juros altas como medidas impopulares para a população. E, naturalmente, o governo vai forçar ali o Fed e o Fed vai reduzir a taxa de juros. Então, entendam, sempre a elevação ou a redução da taxa de juros, ela vem ali associada a uma questão de popularidade. Como assim? Normalmente, quando a gente tem alta de juros, a gente está fazendo uma medida para conter a inflação, que é um cenário impopular para a população. Quando a gente tem baixa de juros, normalmente a gente está fazendo uma medida para conter o desemprego, que também gera a insatisfação da população. Então, sempre é esse contrapeso. A questão é, o mercado americano ele estava em pleno vapor, o mercado de emprego americano. E agora que ele está dando os primeiros sinais de desgaste, agora que ele está dando os primeiros sinais que talvez essa taxa de juros elevada do Fed não seja tão boa assim e que ela possa eventualmente viver a sua redução. Esse talvez seja um dos insights mais importantes que a gente pode tirar e um dos indicadores mais importantes que a gente tem que acompanhar nos próximos meses para essa eventual correção. Mas o que eu quero trazer com tudo isso para vocês? Pô, Orlando, parece então que a gente vai ter recessão, alta de juros, fuga de liquidez, parece que o mundo está horrível. Mais ou menos. Porque esse é o início do fim desse processo. Esse talvez seja um dos nossos pontos de inversão. Porque quando a gente dá um zoom out e para de olhar para esse mercado dos próximos 2, 3 meses e começa a olhar para esse mercado para o próximo ano, essa dinâmica já muda completamente. Como assim? Se a gente tira esse zoom out e olha para o próximo ano, a gente tem ali menos de 80% dos desenvolvedores esperando que a taxa de juros se mantenha para esse patamar. Então percebam como a gente muda drasticamente aqui o nosso cenário. Hoje, a nossa taxa de juros e potencialmente pós essa reunião do Fed, a gente vai ter uma taxa de juros sendo marcada bem aqui, né? Todos os caras que estão apostando daqui para cá, eles estão apostando em baixa de juros. Entendeu? Então a gente tem um cenário de potencial baixa de juros muito nítida, muito clara. E essa potencial baixa de juros pode naturalmente puxar aí positivamente. Gente, o Samuel puxou um ponto aqui que eu achei muito legal, que ele falou, cara, a última vez que a gente teve essa dinâmica de taxa de juros no patamar ali na faixa de 5% foi em 2006, exatamente, pré-crise de 2008. Então é natural que a gente viva esses momentos de crise, e esses momentos de crise pressionem aqui. E aqui isso torna-se mais evidente quando a gente faz outros comparativos, como, por exemplo, aqui a questão da crise de 1979 com o momento de instabilidade e de incerteza atual, porque apesar de a gente estar vivendo um momento com menos inflação, a gente está vivendo um momento definitivamente com maior pressão ali, com maior incerteza, desde ali de questões voltadas a guerras, a questões voltadas a instabilidades internas dos Estados Unidos, e isso força a necessidade do corte de taxa de juros americana. Então a gente está realmente nesse período que o Fed está tomando muita porrada. Por quê? Porque ele teve todo esse efeito. E a gente está vivendo um momento de elevação de juros que finalmente está estabilizando e finalmente está trazendo aquela ideia realmente de fim dessa era de juros negativos. Então a gente vai viver um momento de redução de liquidez, mas um momento de redução de liquidez que precede essa queda de taxa de juros. Esse é o cenário que a gente está. E somado a esse cenário, quando a gente olha para o investidor institucional também está bem convencido que o mercado de cripto é sim um bom diversificador. Então, se a gente analisa desde 2017, o mercado de cripto deu boas contribuições positivas para o mercado tradicional e cada vez mais consolida a ideia de ter pelo menos de 1 a 5% do seu capital investido no mercado de cripto para os grandes investidores. E isso se torna evidente com isso daqui, com o pedido da BlackRock para fazer ETF, da Charles para lançar sua exchange com a Fidelity, com a Citadel, que é o maior market maker do mundo, com a Fidelity pedindo ETF, com o JP Morgan fazendo processo de tokenizações internos, com Goldman oferecendo cripto em seus OTCs, com Deutsche Bank pedindo para fazer custódia de cripto, com o BNY Mellon
fazendo, né, transferências de Bitcoin, com a Invesco pedindo para também ter ETFs, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com o Bank of America suportando contratos futuros de Bitcoin, com Morgan Stanley fazendo ali operações de fundos. E aqui, se a gente soma todos esses investidores institucionais, a gente está falando de investidores que possuem mais de 36 trilhões de dólares sob gestão. Isso daqui a gente está falando especialmente do cenário norte-americano. Então, percebam que o investidor institucional ele já está convencido que cripto faz sentido e ele vai começar a caminhar para um sentido que investir em cripto como esse diversificador também começa a fazer sentido. Então, a somatória desses dois fatores começa a se conectar muito bem para a gente. O Daniel Oliveira aqui pediu para eu compartilhar esse PDF. E aí eu queria saber de vocês no chat, pessoal. Vocês querem realmente compartilhar? Porque esse PDF aqui eu preparei justamente para essa aula, não tinha a intenção de compartilhar, mas se vocês acharem bacana, comentem aí no chat que se vocês quiserem, eu posso disponibilizar no próximo Crypto Today. Para quem não sabe, né, eu tenho o Crypto Today, que são as minhas análises diárias de mercado. Inclusive, ainda não escrevi a edição de amanhã, tenho que escrever. Mas quem quiser, então, entra aí no orlandocrypto.com, que é o site, se cadastre no Crypto Today, que aí amanhã a gente manda eles. Só aproveitando que eu dei essa pausa aqui, galera, se vocês puderem, só me confirmem aí quantos likes que a gente tem. Eu já vi que a gente bateu 300 pessoas hoje, pô, bom demais, aumentando aí a audiência. Comentem aí depois só para eu saber quantos likes que a gente tem. E aí a gente continua aqui a evolução. Deixa eu pegar algumas dúvidas, então, já que a gente parou aqui o raciocínio, né? Vamos lá. O Rafael mandou aqui. Orlando, em 2016, a taxa chegou a 5, agora em 2023 também. A crise começou em 2008. Essa tese de 2000, em tese, começa em 2025. Então mais ou menos assim, pessoal. Normalmente a gente tem um lag. É muito natural que a gente tenha um lag da questão numérica, por exemplo, de uma potencial recessão numérica, para a recessão real. Mas a gente ainda não tem essa visualização clara. Na verdade, a gente já tem uma antecipação de crise já há algum tempo. Então, eu acredito que provavelmente a gente deve ter um anúncio de crise em breve, assim. Eu acredito que ali para final desse ano, 24, provavelmente quando o Fed estabilizar juros e começar a falar de baixar juros, vai ser o momento que a gente vai entrar na confirmação da recessão. Mas qual que é o ponto que a gente tem que entender? Quando a gente confirma a recessão, pessoal, quando a gente confirma a crise já rolou, em grande parte. A confirmação, ela só é um mero atestado dos últimos meses, entendeu? Então, acho que a gente não precisa ficar preso em relação a isso. Não acho que a crise vai ser confirmada em 25, acho que ela vai ser confirmada antes, tá? Então, acho que é um pouco isso. O Claudio aqui comentando também que o mercado de cripto já precificou. Sim, também acredito. Essa alta especificamente de juros que vai acontecer na quarta, o mercado de cripto definitivamente já precificou, mas mais à frente eu vejo que a gente deve ter uma continuidade. Aqui a galera perguntando também aqui sobre airdrops. Já o Diego, eu vou deixar essa dúvida selecionada, mas aí eu puxo mais no final da live, beleza? Como a gente está focando aqui em ciclos, depois eu entro quando eu for comentar de airdrops e aí eu puxo só a dúvida. Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida também, mandem aí no chat, que eu vou salvando aqui, mas eu vou continuar aí o fluxo, então, voltar aqui a análise. Mandem aí no chat que a gente vai puxando as dúvidas, beleza? Opa, aí, voltou. E aqui, só para fechar, justamente, né, esse processo de anúncios de crise. Então, é natural que a gente tenha anúncios de crise para fazer. E eu reforço, cara, quando a gente anuncia a crise já está instaurada há algum tempo. E aí, falando sobre o mercado de cripto, como o mercado de cripto está, eu acho que, só para fazer aquele breve recap, eu acho que vocês já estão cansados de ver essa imagem aqui do nosso ciclo preço e inovação de mercado cripto, né? Então, preço gera interesse, interesse gera novas ideias, novos projetos, mantém esse ciclo andando. Já comentei, o mercado de cripto está super bem capitalizado, super bem estabilizado. Também temos desenvolvedores, então a gente está com uma perspectiva positiva. Também temos esse processo de adoção, tá claro. A gente então está vivendo um ciclo interno positivo no mercado de cripto. Mas o que eu quero comentar especificamente nessa live? O processo que a gente está vivendo de rebranding, de adaptação dos protocolos.
Os protocolos de cripto relevantes estão aprendendo com os erros que eles estão sentindo na pele e estão se reestruturando. E eu acredito que isso é muito importante. Por quê? Porque isso traz uma nova perspectiva de tokenomics e de modelo de negócios para os próximos ciclos. E uma nova dinâmica de como esses ativos vão capturar valor. Isso é um ponto muito importante. Porque a maioria das pessoas analisa o mercado de cripto como uma foto. Então, elas analisam o estado atual. E eles não projetam essas atualizações. Essas atualizações, elas não projetam essas mudanças e depois eles acabam se surpreendendo. Primeiro ponto, Polygon lançando Polygon 2.0. O que eu acho importante aqui? Primeiro, tokenomics da Polygon. Eu acho que evoluiu de forma significativa. Eu acho que o saldo é positivo. Estrutura de governança faz sentido. E estrutura de arquitetura, para mim, é o ponto mais positivo que a Polygon do Polygon 2.0. De modo geral, minha leitura sobre Polygon 2.0 foi positiva. Eu gostei da leitura. Eu acho que assim, o time ainda tem que provar e gerar a adoção da sua solução, mas a leitura do ponto de vista de estrutura faz muito sentido. Inclusive, queria saber de vocês, dependendo dessa semana, dá para eu puxar o Giovanni e fazer uma análise sobre o tokenomics de Polygon. Se vocês acharem bacana, se vocês acharem que fazem sentido, depois deixem aí nos comentários, deixem aí no chat se vocês acham que é bacana, a gente pode fazer uma análise de Polygon. Segundo case que trouxe aí alguma inovação legal. Uniswap. Uniswap, na verdade, trouxe duas inovações, é muito interessante ver qual que é o foco core da Uniswap, que agora está sendo na experiência do usuário. Então, Uniswap V4 e Uniswap X. Para mim, esse ponto é um ponto de consolidação da Uniswap, e o próximo passo da Uniswap natural, na minha visão, é que ele comece a focar em realmente trazer resultado, em reverter esse capital para o seu tokenomics. Essa é a leitura que eu faço hoje da Uniswap, porque eu me recordo muito bem quando eu estava em West Palm Beach em 2021, na Permissionless, e eu vi a CEO da Uniswap falar isso. Olha, nosso foco nos próximos anos será a experiência do usuário. Por que a experiência do usuário é importante? Porque isso consolida marca, porque isso consolida número. Depois que você consolida número, você faz o quê? Você recolhe os lucros. Então, para mim, será um processo natural pensar que depois da consolidação do Uniswap P4 e do Uniswap X, a gente tenha essa dinâmica. Para mim, é o que eu visualizo, é o que eu acredito que a gente pode potencialmente viver. Seguindo aqui, Chainlink. Chainlink, ela está fazendo dois movimentos também muito importantes para o case. O lançamento do CCIP, para mim, que é o produto que possui maior valor agregado e maior utilidade da Chainlink até o momento, é o mais recente. Chamou muito a atenção dos investidores. A gente viu uma apreciação do Token Link, mas também, principalmente, outro ponto que pouca gente está comentando. A Chainlink já está batendo desde a SmartCon do ano passado, então desde o final do ano passado, na importância de construir uma sustentabilidade econômica do protocolo. Então, eles já definiram e comunicaram de forma mais clara que eles vão ter uma inflação de supply de 7%. Então, a gente já tem uma previsibilidade disso. Era um cenário que a gente não tinha anteriormente. Já deixaram muito claro que o foco do protocolo é cada vez mais gerar mais produtos com valores agregados, e em cima desses produtos de valores agregados, a gente tem a conversão desse resultado. Então, para mim, esse ponto é um ponto também muito, muito importante, que a gente tem que estar de olho, tá acompanhando, porque para mim, assim, faz muito sentido dentro da sua estrutura. Seguindo aqui, Aave acabou de lançar o Go. Para quem não sabe, o GHO, ele é a stablecoin da Aave, e isso foi um movimento que faz muito sentido no contexto da Aave. Por quê? Porque a Aave aqui, ela está buscando gerar mais eficiência econômica para sua estrutura. Esse é o ponto-chave de entender de tudo isso. Por que a Aave está fazendo esse movimento de gerar mais eficiência econômica, pessoal? Porque hoje, grande parte do TVL da Aave, para ser mais preciso, cerca de 20%, 1,1 bilhões de dólares, são em duas stablecoins centralizadas, o USDC e o Tether. Então, hoje você tem essa concentração nesses dois players, e o move da Aave é muito simples. Olha, eu percebo que tem essa dinâmica. Desculpa, Jordan. Peraí que eu tenho que alimentar meu escravo romano. Fala, fofas, beleza? Desculpa aí atrapalhar. Manda abraço. Passei. Tem aqui. Eu vou só ligar o ar aqui que tá quente dentro. Boa. Só exprimir, peraí. Deixa eu só... Ó, bota ali na imagem total. Ali. Peraí. Cadê? Ó, toma só esse Negroni, é Negroni Boulevard Bax.
Melhor Negroni da história, vai lá. Fala pra nós. Pô, bom mesmo, caralho. Ué, é bom pra caralho, né? Bom, bom. Cara, o cara dá pra ficar alcoólico anônimo, né? Esse daqui dá, esse aí. Porra, esse é top demais. Enfim, vamos. Agora Desculpa aí. Relaxa, fica em paz. Pô, depois dessa aparição ilustre, agora ficou... O pessoal tá perguntando se a gente vai dormir juntinho, Augusto. Não. Mas enfim, passando esses dias, mas vamos voltar para análise. Agora o pessoal já perdeu o foco no chat. Mas beleza, galera. Então, Go justamente sendo essa dinâmica de eficiência da AVE. Então, a AVE realmente buscando construir eficiência, construir estrutura dentro da sua dinâmica. Por fim, outras Layer 2 saindo em mainnet. Para mim, esse ponto também é fundamental da gente entender. Por que isso é fundamental? Porque basicamente está abrindo precedente para a gente ter novas aplicações mais escaláveis e mais versáteis dentro do mercado de cripto. Quando a gente tem a linha, a Base sendo lançadas em mainnet, a ZK Sync também, agora recentemente, e toda uma áurea de incentivos que vai acontecer, especialmente, potencialmente, por airdrops. Se a gente pensa também em Scroll, em Taiko, a gente começa a poder potencialmente ter novos ecossistemas, novos tokens que vão explodir, como, por exemplo, foi o caso da GMX na Arbitrum, e isso também atrair um novo fluxo de capital. Então, a tendência que a gente vai viver é de consolidação dessas narrativas de L2, que elas vão ser muito importantes. E, por fim, quero trazer um último case, que é um case fora do ecossistema Ethereum, que também está se desenvolvendo muito bem, que é o case Polkadot, que lançou tanto o Polkadot 2.0, que é um dos pontos que eu quero ainda analisar, quero trazer uma live para vocês de Polkadot 2.0, explicar quais são as mudanças de perspectivas, mas tendo uma revisão muito forte no tokenomics e na própria estrutura de leilões de paratins por parte do Polkadot, e também estamos vivendo a reestruturação da Astar. Então a gente está tendo ali duas mudanças de precedente, né? Hoje na principal paratim do ecossistema, em termos de utilidade da Polkadot, a Astar, e também na Polkadot 2.0. Então, na própria estrutura da Polkadot como um todo. Então, são pontos que trazem muito dessa visão, muito dessa perspectiva, que eu vejo extremamente interessante. E mudando um pouco de página, agora indo para Ethereum. Por que eu quero trazer em Ethereum? Basicamente porque a gente também está passando por uma atualização. A gente está muito próximo de concluir uma atualização que vai ser fundamental no Ethereum. Eu sempre gostou de colocar esse ponto de próximo de concluir, porque as pessoas acham que a atualização ela acontece do dia para a noite. E por isso que não tem como ter previsibilidade, por isso que não tem como ter visão. Mas, pelo contrário, para quem acompanha, por exemplo, qual os desenvolvedores, entende um pouco essa dinâmica, se torna muito mais previsível as atualizações. E o que acontece é que essa semana acabou de acontecer um evento muito importante, que foi o DevNet 8 da Ethereum. E o que isso nos trouxe, pessoal, que é fundamental? O sucesso da implementação do IP 4844. Então, eles tiveram mais uma testnet. Essa foi uma das testnets que saiu da melhor forma possível. E o comentário do time depois disso foi, olha, talvez esse seja o nosso último upgrade e nosso próximo ponto é realmente implementar o IP 4844 no na Decum, né, que vai ser justamente a próxima grande atualização do Ethereum. Então, a gente tem o IP 4844 praticamente funcional dentro dessas atualizações, dentro desses testes da Ethereum. Isso significa que provavelmente a gente deve ver ele em mainnet em breve, acredito eu, nos próximos 6 meses. Então a gente está falando sim que a gente pode ter uma das atualizações mais importantes, a atualização, na minha opinião, mais importante para o ecossistema de rollups, que reduzir até 20 vezes o custo dos rollups da Ethereum, o custo das soluções de segunda camada, nos próximos 6 meses. E aqui dá para vocês terem a dimensão de como toda essa dinâmica vai ser importante, toda essa dinâmica abre um precedente aqui bem interessante. Por quê? Porque basicamente a gente vai ter redução de até 20 vezes o custo dos rollups, a gente pode ter uma potencial guerra de airdrops com Starknet, ZK Sync, Linea, Base, Scroll e Taiko lançando tokens nesse mesmo contexto. Então percebam aí, para quem está interagindo com essas redes, quem entende, sabe explorar esses novos ecossistemas, como isso tem potencial de trazer um resultado interessante, além do aumento da relevância como um todo do ecossistema de segunda camadas. E aqui eu começo a construir ali alguns, para mim, das consequências finais. Primeira grande consequência, na minha visão, vai ser o aumento dessa fatia aqui de custo de gas, do aumento dessa fatia aqui de custo de gas das soluções de segunda camada.
eu acredito que vai ser algo em torno de 50% do gas da Ethereum destinado para as segundas camadas. Então a gente ainda tem um processo de crescimento muito nítido, muito claro, que vai ser positivo tanto para Ethereum quanto para as segundas camadas. A gente tem essa dinâmica, né, do demerge potencializando o API, e com o crescimento das segundas camadas, eu acredito que a gente também vai ver um API do Ethereum crescendo. Não acharia estranho ver esse API aqui próximo dessa região aqui dos 16, 15%. Então a gente pode ver, inclusive, um dos maiores APIs da Ethereum no próximo ciclo de alta. Não duvido nem um pouco disso. Como também Shanghai Fork destravou uma dinâmica muito nítida também para soluções de liquid staking. E aí a gente também, nesse contexto, tem ali do V2, buscando ali descentralizar seus validadores, descentralizar toda a sua estrutura. Então, isso soma ainda mais nessa perspectiva de ciclo de alta, que a gente começa a entender e ver aqui muito, muito potencial. Então, quando eu olho para tudo isso, para mim, eu acho que assim, a gente tem algumas tendências, algumas narrativas muito, muito claras nesse mercado, tá bom, pessoal? E aí, fechando, né, justamente o token Ether aqui, também potencialmente tendo muita tendência de valorização, justamente pelo processo de queima que ele está gerando desde o EIP 1559, e percebam aqui como isso vai sendo intensificado pós o merge. Reparem aqui como isso foi intensificado. Então pensem nisso num próximo ciclo de alta, como isso vai ser forte, como isso vai trazer muito resultado para a gente. E aí aqui, basicamente, quero trazer então um pouco algumas previsões do que eu espero para o próximo ciclo de alta de mercado. Então quero trazer ali alguns insights. Só que antes eu quero responder algumas dúvidas do chat, vi que a galera mandou bastante dúvida. Então, vamos lá, vamos fazer algumas dúvidas. Primeira dúvida é do Geo Diego perguntando, cara, o que fazer quando o dinheiro acaba para fazer airdrops, né? Qual que é o período que você recomenda para interagir com os aplicativos? Eu acho que assim, você não pode interagir de uma forma predatória com os aplicativos. Eu acho que você tem que interagir como um usuário normal. Então, o que eu recomendo é você distribuir esse capital em múltiplas plataformas, pelo menos é o que eu faço, e você ir utilizando como se estivesse sendo o usuário mesmo, de DeFi, desses ecossistemas. E às vezes até mesmo você migrar um pouco, por exemplo, você está usando na Arbitrum, vai para uma ZK Sync, que pode te dar uma boa recompensa. Pensa ali como um ponto de agregação de valor. Mas eu acho que um dos principais pontos é você ter naturalidade dentro dessas usabilidades dos potenciais protocolos. E junto com isso, fazer as campanhas de engajamento, fazer as odisseias, e aí realmente não tem como. Você vai gastar um pouquinho de taxa, você vai ter que fazer esse trade-off. A vantagem é que você tem um custo muito claro, muito bem definido, que é custo de taxa, versus um retorno muito elevado. E também, eu acho que outro ponto fundamental, interagir nas testnets, estar presente nas comunidades, que ali você pode ganhar multiplicadores, e depois, com o primeiro airdrop que você ganhar, você consegue ali reinvestir, reestruturar. Foi o caso um pouco do Juan, que é um dos nossos analistas da carteira de airdrop, que ele está vivendo e fez exatamente isso. Ele começou ali com 150, 200 dólares, hoje ele está com uma carteira ali com mais de 10 mil dólares, e justamente fazendo esse processo. Começou focando em poucos airdrops, especialmente na rede da Arbitrum, movimentou muito volume, fez muita estrutura, fez render aqueles 150 dólares como um usuário comum, e depois aqueles 150 dólares renderam muito capital. Outro ponto importante de comentar, talvez evitar de utilizar mainnet e focar em redes com taxas mais baixas, como, por exemplo, as redes de segunda camada e o próprio ecossistema de segunda camada, que você, às vezes, utilizando uma ou outra solução de segunda camada, você acaba conseguindo, pessoal, interagir com múltiplos dApps e somados a isso com a própria rede. E aí você potencializa, você gera quase um efeito bola de neve. É o que, por exemplo, está acontecendo com quem está utilizando a ZK Sync. Quem interagiu na ZK Sync provavelmente interagiu com a Maverick e pegou o airdrop da Maverick. E provavelmente vai pegar outros airdrops. Então, acho que esse é um dos caminhos mais interessantes. Tá, Orlando, agora eu só quero pausa. Eu quero que tu beba, experimenta o nosso Negroni Boulevard e fala o que tu acha. Dá um brinde aí. Vamos pausar a live. Saúde. Tá bom pra caramba. Tá bom pra caralho? É a melhor bebida que a gente já bebeu? Essa daqui é top, cara. Essa é a melhor? Essa daí passou no teste de qualidade. Passou no teste? Ó, o pessoal vai ter que beber no final quando a ZK5 for alta infinita. Bora lá. Orlandão, ninguém aguenta mais. Já são quase 2 anos de queda e acumulação. Será que ano que vem realmente vamos ter bull market? Assim, impossível cravar.
Mas essa sensação de exaustão talvez seja um dos melhores sinais que existem. Essa sensação de exaustão, de depressão do mercado, de existência do mercado, é normalmente quando a gente está finalizando um ciclo. Então, cara, se você aguentou 2 anos até agora, você tem que continuar um pouquinho mais, porque realmente você já passou com certeza por grande parte do pior. André Medina perguntando, você não acredita que vai soar diferente essa crise estendida? Então, acho que assim, a gente pode ter uma crise um pouco mais contínua, mas a questão é, o mercado precisa de respiro, cara. É impossível a gente ficar um período tão longo assim. É impossível, não, é improvável. É melhor dizendo, impossível, nada é impossível. Mas é improvável a gente ficar um período tão longo assim. Então, acho que a gente tem que ter essa ponderação dentro dessa dinâmica. O Rafael pergunta aqui, né? Ano que vem, eleição nos Estados Unidos, ETF da BlackRock até meados de março, a prova. Poderia ter uma queda rápida no primeiro semestre, segundo semestre, recuperar? Acho razoável, assim. Eu acredito que a gente tem um gap aí de pelo menos entre 6 a 9 meses de oportunidade de mercado. Essa é a minha visão, essa é a minha perspectiva. Vamos lá. Você acha que o segundo semestre será mais corretivo? Acredito que sim. É um pouco do que eu tenho visto de perspectiva. Acho que o 2023 vai fechar como um ano de pouca liquidez e um ano não tão legal assim para o mercado, de modo geral. O Felipe pergunta aqui, embora os ciclos de mercados financeiros sejam uma ocorrência comum, cada ciclo apresenta características únicas e muitas vezes subjetivas, nunca antes vistas. Concordo? Sim. Eu acho que, assim, por exemplo, essa resiliência do mercado é impressionante. É um dos mercados mais resilientes da história que está aguentando toda essa pressão, porque na visão assim, de inúmeras pessoas, já era para o mercado ter corrigido há bastante tempo. Então a gente está com um dos mercados mais resilientes da história, sem sombra de dúvida. Orlando, para fazer staking de pool, é melhor o lugar que paga a taxa mais barato. Assim, vai ser o staking proprietário, vai ser o melhor caminho. Senão você vai ter que utilizar uma solução de liquid staking como a Lido. Aí, dependendo, você vai ter que analisar ali a dinâmica. Mas o staking proprietário de Polygon, teoricamente, é o que vai te remunerar com taxas mais altas, mais interessantes. Orlando, embora os ciclos aqui a gente já respondeu, então fechou. Acho que das dúvidas centrais. Deixa eu ver aqui, acho que é isso. Cara, que está zoando aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma outra dúvida. Além do DCA, já devemos... qual que seria o melhor período para entrar nas pesquisas? Assim, para mim, eu acho que agora, de modo geral, é o período que você acelera. Eu acho que assim, você tem 6 meses de 6 a 9 meses de oportunidade. Eu acho que você tem que aproveitar, surfar essa dinâmica. Um pouco de tudo isso que está lançando. E o pessoal perguntando se vale a pena interagir na mainnet, com certeza, galera. Acho que a linha, assim, pô, legal, pegou o NFT provavelmente vai ser um multiplicador, mas eu acho que outros fatores de elegibilidade vão ser realmente você estar interagindo na rede, utilizando a rede. E se eu acredito que vai ter uma única... Peraí, deixa eu abrir aqui. O quanto tá incomodando, né? Aí, pronto. E se eu acredito que vai ter uma única rede vencedora, um conjunto, eu acredito que a gente vai ter um conjunto. A gente vai ter mais de um roll-up, mas serão poucos. Eu acho que vai ser um processo muito parecido com o que aconteceu no mercado de Layer 1, no mercado de Layer 2. Para mim, eles estão se desenhando de formas bem similares, mas eu acho que tem um pouquinho mais de espaço no mercado de Layer 2. Acho que, de modo geral, é isso. Então, deixa eu puxar aqui o que eu espero para o próximo ciclo. Vamos lá. O que eu espero para o próximo ciclo? Quais são as minhas previsões, de modo geral? Primeira coisa, acho que 2023 ainda vai ser um ano sem liquidez. Então, um ano que a gente ainda não vai recuperar de forma significativa o mercado. Não vejo espaço para a gente ver essa entrada de capital impulsionar, puxar o mercado para alta, justamente até mesmo pela postura do Fed, por toda essa incerteza. Acho que a gente pode estabilizar juros, mas cortar juros de forma significativa para liquidez voltar para o mercado, para mim, é um cenário muito improvável. Segundo, vejo muito para um próximo ciclo de bull, uma era de airdrops, especialmente ali para 24. Eu acredito que a gente vai ter muitos protocolos de infraestruturas e, por consequência, grande parte do seu ecossistema vivendo uma era de incentivo, muito parecido com o que a gente viu em DeFi de 2020. Então, para mim, ser early adopter dessas soluções é uma das saídas
mais interessantes para você ter bons resultados no mercado. Terceiro, aumento da relevância das Layer 2. Para mim, a gente vai ter um crescimento significativo dessas Layer 2 de modo geral. Isso vai trazer um resultado muito, muito interessante para a gente. Então, acho que vale a pena gastar tempo testando, utilizando e vendo essa dinâmica. Por fim, relevância e amadurecimento do mercado de liquid staking. Reforço essa importância. A gente está vivendo um momento muito ímpar nessa linha, então, para mim, é um outro ponto que modula muito bem o mercado, muito bem o que vai acontecer com o mercado. Conversão de soluções em Layer 2, vou dar exemplo disso daqui, a própria Celo. A Celo é uma solução que ela se converteu para Layer 2 agora recentemente, então eu acredito que a gente vai continuar vivendo essa tendência de conversão para Layer 2. E busca de reestruturação e amadurecimento de tokenomics. Os protocolos que forem bem sucedidos em reestruturar produto e tokenomics provavelmente vão ter altas mais significativas no próximo ciclo de alta. Para mim, Polygon está fazendo isso muito bem. Preciso analisar Polkadot para ver se também está indo nesse caminho. E para mim, Chainlink, Uniswap, Aave e Lido também estão se estruturando muito bem para o próximo ciclo, especialmente produto. Menos em tokenomics, mas eu acho que o amadurecimento de tokenomics, aí esse sim vai demorar um pouquinho mais de tempo. Essa é a minha visão. E aí, basicamente, quero fechar essa live, né, com uma pergunta relativamente simples, que é: você está pronto para o próximo ciclo de alta? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estou trazendo esse questionamento aqui para vocês, que tem um motivo muito especial, que era uma coisa que eu também estava querendo fazer há muito tempo. Todo mundo sabe, né, que quando a gente vai abrir uma turma, todo mundo sabe, né, que eu sempre costumava fazer ali aqueles tradicionais desafios, e dessa vez não vai ser diferente. Eu quis fazer isso daqui para vocês também. Então, quis fazer aqui para vocês o desafio Endgame. E aqui eu vou sair um pouco do slide, que eu acho que o slide tinha ficado legal, mas eu tinha feito slide de backup para se o site não estivesse pronto, mas o site ficou pronto, então deixa eu mostrar aqui para vocês. Que basicamente o que a gente vai ter é justamente o desafio Endgame. E por que desafio Endgame, né? Além da brincadeira dos Vingadores que a galera gosta, mas principalmente porque realmente é esse ponto final, esse ponto de virada de mercado. Para quem se cadastrar nesse site aqui, que está no link da descrição, e eu estou mandando agora para vocês, você vai ter acesso, né, a todas as aulas de forma super clara, e também você vai ter acesso aos PPTs das aulas. Todo mundo sabe, né, que a gente sempre faz PPTs bem completinhos, então quem quiser também ter acesso aos PPTs vai conseguir acessando esse site aqui. Então você vai ter aí o desafio do dia 31 de agosto a 4 de janeiro, então daqui a 7 dias a gente começa, 100% gratuito, 100% online, vai ter todas as aulas em PDF, e basicamente a gente vai ter 5 aulas, né? Uma aula explicando por que agora é uma das melhores janelas de oportunidades que a gente tem no mercado de cripto, uma aula explicando como é possível fazer 10 vezes, né? Então, realmente fazendo análise de projeção de crescimento de protocolos, entendendo narrativas, catalisadores, o que fazem realmente ativos se valorizarem. Uma aula explicando vocês sobre proteção. Muita gente está me cobrando essa aula de hedge, então vamos ter sim essa aula de hedge. Quarta-feira que vem, a gente vai ter uma aula de hedge aqui. Uma aula explicando as principais estratégias para conseguir ali os airdrops, né? Que tenho falado bastante aqui com vocês. E, por fim, uma aula explicando toda a dinâmica de estratégia para vocês construírem a sua carteira nesse ciclo. Então, quem quiser fazer parte aí do desafio Endgame, só se inscrever aí. Já mandei o link aqui para vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado aí dessa novidade, dessa ideia do desafio. Comentem aí se vocês acharam legal, acharam interessante. Então, vai começar a partir da semana que vem. E aí, junto com isso, né, respondendo aqui o pessoal perguntando quando vem a abertura da primeira turma. A primeira turma do OnCrypto Pro abre dia 4 de agosto de 2023, no final do desafio Endgame. Então, quem estiver acompanhando aí o desafio... Eu tô lá, porra! Eu vou estar lá, porra! Quem estiver acompanhando o desafio vai poder fazer parte aí do OnCrypto Pro e vai ter, naturalmente, acesso a carteira de investimento, a minha carteira de investimentos, né, a carteira de investimentos do OnCrypto Pro. Então vai ser o meu portfólio, que eu vou colocar 100 mil reais para mostrar exatamente como eu estaria investindo no mercado de cripto para vocês, carteira pública. Carteira de airdrops, vocês vão ter uma carteira, além de estratégia, mapa, enfim, um acompanhamento muito aprofundado para vocês conseguirem aproveitar essa estrutura. Resumo semanal para quem tem menos tempo, né, no mercado de cripto, que não tem tempo para se dedicar ao mercado de cripto.
Em 10 minutos ou menos você vai resolver sua vida com o nosso resumo semanal, vai ser um PDF semanal que eu vou trazer ali as principais atualizações, só o que é de relevante mesmo para vocês, e mais de 60 horas de conteúdo ali, com guias de cripto básico, avançado, estratégias de proteções, segurança de wallet, análise fundamentalista com tokenomics, narrativa, catalisadores, muito mais, aprender a interagir com novos ecossistemas, enfim, vocês vão ter tudo isso aí dentro do OnCrypto Pro, e quem quiser fazer parte do OnCrypto Pro, quem quiser entrar aí na nossa lista de espera para garantir uma condição especial, né, um desconto aí quando a gente abrir a turma, basicamente só entrar aí no link que vocês vão ter uma condição especial. Então, pessoal, de modo geral, o que eu queria trazer na live de verdade era isso. Queria abrir aqui para vocês, né? Comentar que a gente vai ter, então, o desafio Endgame. Espero que vocês estejam animados, assim como eu estou animado para o desafio Endgame. Queria complementar aí para vocês, né? O que a gente vai ter no OnCrypto Pro. E também queria trazer, então, todas as perspectivas de mercado, um pouco do que eu acredito que a gente tende a ver de mercado. Espero de verdade que vocês tenham curtido a live. Não esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever. Um grande abraço, pessoal, e até logo. Deu bom? Peraí, tô fechando. Funcionou a internet. Deu certinho. Coisa boa. Não fechou ainda, não. Pô, agora tem que usar outro Negroni. Eu acabei com o Negroni. Peraí, que não fechou. Não fechou? Ué, Cadê? caraca. Acho que bugou. Esperar. Mas não fechou. Ih, não fechou.